Olá, amigos da TV Nova Luz. Esta TV que foi criada para iluminar os nossos dias, os meus dias, os seus dias. A TV que é um centro espírita virtual, onde nós temos palestras, onde nós temos cursos, onde temos irradiações, enfim, meus irmãos. Tudo isso para dizer a vocês que vale a pena viver. Vale a pena lutar pelo bem, porque o mal por si só não existe. O mal é uma negação transitória do bem. Então eu peço nesse instante que Jesus nos envolva com a sua paz e permita que os amigos espirituais da nossa casa, Eurípides Barçanufo, Irmã Clara, tantos outros amigos da espiritualidade que vibram para que a nossa TV Nova Luz alcance mais corações. Quanto mais corações nós alcançarmos, maior será o nosso círculo virtuoso do bem. Então eu peço a presença desses guias para que eu seja instrumentos do seu amor e da sua paz. Quando nós trabalhávamos no hospital psiquiátrico, lá em Juiz de Fora, também como voluntários, não era eu sozinha, nós éramos 10, nós cantávamos uma música que dizia assim: busquei na vida ser feliz a todo custo, me perguntando o que aqui eu vim fazer, de onde vim, para onde vou, saber por que aqui estou. E tanta dor busquei compreender, conheci um grande professor que explicou os caminhos do amor. Conheci um grande professor que explicou os caminhos do amor. E foi esse grande professor, Allan Kardec, que mudou a nossa vida. A partir de compreender de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Ai, amigos, que segurança a gente adquire com esses conhecimentos que esse grande professor francês trouxe para a nossa vida. E na noite de hoje, ou no dia de hoje, ou na tarde de hoje, não importa, porque nós estaremos, como nós estamos gravando. Deixa eu acender a luz aqui que eu esqueci. Não sei se ficou melhor. Vocês é que vão me dizer depois, né? Deixa eu mudar. Nós estamos gravando, esse programa é gravado, então você vai poder assistir a qualquer hora que você quiser. Nós vamos desenvolver o estudo que é da questão 257, o Livro dos Espíritos, que é trabalhado em partes e em questões. Então, é a segunda parte do Livro dos Espíritos, na questão 257, onde ele escreve um ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, como que ocorre a sensação nos espíritos, né? Como que os espíritos, se eles sentem dor, se eles sentem calor, se eles sentem frio. E o ensaio teórico, o que quer dizer ensaio teórico? É um procedimento acadêmico, que a gente, quando escreve um ensaio teórico, a gente apresenta à academia um texto para ser discutido, para ser debatido, para ver os prós e os contras. E Kardec, então, escreveu esse ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Como é que nós nos sentimos, que todos nós somos espíritos, né? Como é que todos nós nos sentimos quando estamos na dimensão espiritual. Então, ele faz um estudo primeiro sobre o nosso corpo espiritual ou perispírito. Nós sabemos que fomos criados por Deus, nosso Pai, simples e ignorantes, né? E quando nós fomos criados, ele pegou uma porção do fluido cósmico universal. Os espíritos chamaram de fluido cósmico universal
é a matéria elementar primitiva, ou seja, onde tudo que é material se iniciou. Então, ele pegou desse reservatório de fluido cósmico universal, pegou uma porção desse fluido cósmico universal para traçar, organizar um corpo para a alma humana, para nós espíritos. Às vezes a gente chama de espírito, às vezes a gente chama de alma, que quer dizer a mesma coisa. Mas didaticamente ou pedagogicamente, Kardec colocou uma pequenina distinção, porque ele diz, quando a alma, que é a essência, é a luz, é a alma que é filha de Deus, a sua imagem e semelhança, então essa essência, essa somos nós. Mas quando a gente fala espírito, é a alma revestida com seu perispírito ou corpo espiritual. Ele chamou de perispírito, Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual. Mas Kardec chamou de perispírito porque peri quer dizer em volta. Então, é em volta do espírito. O perispírito é o nosso corpo espiritual. Esse corpo perispiritual foi, logo que nós fomos criados, foi revestido por esse corpo, cujo objetivo é permitir que a nossa alma possa viajar galáxia fora, possa ir em todos os mundos habitados. Porque esse corpo espiritual, ele tem propriedades que nos permite isso. Qual seria a primeira propriedade? Ele absorve os elementos materiais do globo onde o espírito precisa reencarnar. Então, essa é uma propriedade importantíssima. Porque aqui na Terra, quando vamos reencarnar e o nosso corpo espiritual ou perispírito é o que nos liga à matéria física. Esse corpo tem elementos materiais da alma imortal, que nós sabemos que a alma é também energia, porque toda matéria a gente sabe que são energias concentradas. Uma matéria que a gente vê, que a gente poupa, é uma concentração de energia que, sob a ação do calor, a gente já viu isso na água, né? Sob a ação do gelo, ela fica petrificada, sob a ação do calor, ela vai se rarefazendo até virar vapor. Então, tudo é energia. A gente chega à conclusão que tudo é energia. E a energia dessa alma, que é imagem e semelhança de Deus, nós não temos nem ideia que tipo de energia é essa. Por isso, ela é revestida, essa essência, essa centelha divina, tem vários nomes que a gente dá para a alma humana, né? Essa centelha divina, essa energia é revestida por um corpo espiritual retirado do fluido cósmico universal, ou seja, é matéria. Então, a primeira propriedade desse corpo é essa absorção. Quando você vem reencarnar na Terra, a gente tem que absorver, o nosso corpo espiritual tem a capacidade de absorver os elementos materiais da Terra, oxigênio, gás carbônico, azoto, as substâncias simples, né? Esses elementos materiais da Terra, quando o perispírito absorve, é que ele permite ligar-se molécula a molécula ao corpo físico. Outra propriedade desse corpo vamos ver aqui, eu botei uma ordem para não perder, a irradiação. Ele não está, o nosso corpo perispiritual, ele não está feito um pássaro na gaiola, a alma não está, quando encarnados, ela não está aprisionada. Esse corpo perispiritual, ele tem a capacidade de irradiar, tem a capacidade de, como é uma energia em movimento, ela tem a capacidade de irradiar, sair um pouco para fora, que os
os ocultistas chamam de aura, né? A aura humana, a fotosfera, não sei. O corpo espiritual irradia. Outra propriedade desse corpo é a plasticidade. Ele pode se mostrar conforme o seu pensamento, o pensamento da alma, lhe permita realizar. Como ele é formado de fluidos, o pensamento, que é a energia, né, que é o móvel dos fluidos, pode moldar, ele é moldável, esse corpo, tomando a aparência que a alma queira, que o dono do corpo queira, né? Que a alma queira. Ele também é a sede da memória. O corpo perispiritual, não. O corpo espiritual ou perispírito é a sede da memória. Tudo fica registrado na mente desse corpo espiritual. Que o corpo espiritual ou perispírito, ele é o molde do nosso corpo físico. Então, se nós temos no corpo físico a mente, que é a sede onde a alma opera, né? Onde a alma se manifesta, é na mente, o perispírito também tem a mente ligada, molécula a molécula, à mente física. Não é difícil não, né, meus irmãos? É assim, podemos dizer que é um duplo, né? O duplo do corpo físico. É quem molda, na verdade, o corpo físico. E outra propriedade que tem o perispírito é que ele é o corpo, já falamos, que nos permite encarnar em outros mundos, e é o corpo que nos permite também a comunicação. Quando nós entramos em contato com a dimensão espiritual, a gente adormece um pouquinho, apaga as luzes, né, da consciência para que o subconsciente aflore e a gente, num transe, possa entrar em contato com a dimensão espiritual. Tudo isso é feito a partir desse perispírito. Então, quando nós desencarnamos, a gente vai devolver os átomos do corpo físico à Terra, né? E vamos ascender, ou seja, ir para a dimensão espiritual, mudar de plano de vida com o nosso corpo espiritual ou com o nosso perispírito. Então, o perispírito tem outra coisa muito interessante, nós já falamos, mas vamos enfatizar. O corpo perispiritual, ou o perispírito, é formado de várias camadas de energias, desde a mais sutil a mais materializada, que é mais próxima do corpo físico. E Gabriel Delany diz, para a gente entender isso, é bom que a gente corte uma árvore, né? Corte uma árvore assim, que os botânicos estudam a árvore, quando eles veem as ranhuras da madeira são assim em círculo. Então, aquelas ranhuras falam sobre a idade da árvore. Fazendo uma analogia, diz Gabriel Delany, que o nosso perispírito, ele também tem várias camadas. Alguns estudiosos fazem até, se eu não me engano, é André Luiz, uma analogia com a cebola. Você pega a cebola, você vai descascando assim, né? Ela tem vários tipos de cascas, né? E à medida que a gente vai evoluindo, que nós vamos evoluindo nas duas asas da evolução humana, ou seja, que a gente vai desenvolvendo a inteligência e que a gente vai desenvolvendo o amor, criando a asa da nossa evolução, à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos tornando o nosso corpo espiritual ou perispírito mais próximo da alma humana, porque ele vai se tornando mais leve, ele vai te permitindo dar voos maiores, levitar, não sofre tanto a ação da gravidade.
Então, a sensação nos espíritos, na dimensão espiritual, depende, vamos dizer aqui, o espírito não possui órgãos sensitivos, diz Allan Kardec. Sentem no corpo inteiro. Eles podem anular ou ativar as percepções. Então, assim, por exemplo, para a gente ver, quando nós estamos encarnados, nós precisamos desse órgão visual, que é uma coisa maravilhosa, fantástica, né? A gente vê quantas partes tem o globo ocular aí para trás. Para a gente ouvir, nós precisamos desses órgãos auditivos, que tem um labirinto, que é assim maravilhoso. Para nós sentirmos o gosto, né? Ou sentirmos o cheiro, nós precisamos de vários aparelhos que nos permitem essas percepções, tocar, né, através das nossas mãos, do nosso tato. Mas diz Allan Kardec que na dimensão espiritual, o espírito sente o corpo inteiro. Ele não tem, o corpo espiritual, ele não tem esses órgãos. Esses órgãos são necessários enquanto nós estamos encarnados. E eles precisam ligar-se também, molécula a molécula, a esses órgãos, por conta de encarnar aqui na Terra, né? Para inspirar o oxigênio, soltar o gás carbônico, tudo isso. Ele se organiza, né? Molécula a molécula, enquanto está ali no ventre materno, a gente vai se organizando para ter esse corpo perfeitinho, capaz de nos conectarmos uns com os outros através dos 5 sentidos, que hoje em dia a gente sabe que tem muito mais sentido do que esses 5 sentidos falados. Tem ainda a intuição, né? Tem ainda sentidos do sentimento, do coração, etc. e tal. Mas, enfim, o que Leon Denis também fala nisso, né? O que Kardec fala nessas sensações? É que na dimensão espiritual a gente não possui esses órgãos, então nós sentimos com o corpo inteiro. Outra coisa interessante é que a parede não opõe obstáculo ao espírito, o fogo também não queima o espírito, mas isso tudo dependendo da elevação desse espírito. Nós teríamos competência para isso, mas quando a gente se apega demais ao mundo material, quando você fica ligada demais às coisas da matéria, então você fica com as dificuldades enquanto você está igualzinho enquanto você estava encarnado, porque você está apegado ainda ao seu corpo físico, está agarrado nele, as suas vibrações estão ligadas ao corpo físico, dependendo também das suas crenças, é claro. Se você acha que vai morrer e vai ser enterrado, então você corre o risco de ficar lá tomando conta do seu corpo, porque existe algumas citações de Allan Kardec nesse texto, que ele colocou como ensaio teórico, que o suicida, quando ele abrevia o seu retorno à parte espiritual, ele ainda fica cheio de fluidos, porque o fluido vital a gente ainda nem falou dele, mas quando nós recebemos o corpo espiritual ou perispírito, nós recebemos também uma quantidade de fluido vital para vivermos determinados tempos na Terra com esses elementos materiais. Então, se você abrevia o seu retorno à dimensão espiritual, você ainda está cheio de fluido vital. E aí pode ocorrer, pelas crenças das pessoas que antecipam o seu retorno para a dimensão espiritual, deles ficarem ainda ligados ao corpo físico, e muitos deles, diz Allan Kardec, começa a perceber a decomposição do próprio corpo e até a invasão das bactérias, dos vermes ali, né? Que deve ser uma coisa terrível. Mas certamente a pessoa logo cai em si, que ela
Não, ela pede socorro de algum jeito, é só gritar o nome de Deus ou gritar o nome de Jesus, que logo, logo estarão ali presentes espíritos maravilhosos a resgatar esses nossos irmãos. Então, por exemplo, Kardec diz: os nossos sons e cheiros não alcançam os espíritos mais evoluídos. O som mais apurado que a gente tenha, né? Um Mozart, um Beethoven, tantos Schumann, Liszt, tantos espíritos iluminados que trouxeram sons maravilhosos para a nossa vida, esses sons fazem muito bem ao nosso corpo material, que eles vibram em dimensões maiores. Mas ainda assim é pouco para os espíritos superiores, que já se desvencilharam da vida na Terra, já se desligaram desse nível evolutivo. Então, assim, a música deles é muito mais elevada e a gente nem consegue perceber o quanto, porque nós ainda estamos nesse nível evolutivo, mas diz Kardec que os nossos cheiros, o perfume que essa flor aqui, minha neta que me deu, olha que coisa linda, cheirosa, o perfume mais delicioso que a gente possa achar, não atinge os espíritos superiores, que o nível de perfume deles é muito mais apurado, nível de cores, cores que a gente nem ainda imagina que possa existir. Kardec fala também que a gravidade, quanto mais nós evoluímos, mais livres ficamos do império da gravidade sobre nós. Porque na Terra nós precisamos da gravidade até para a gente andar, né? Para a gente ficar aqui na superfície direitinho. Mas na dimensão espiritual, se nós tivermos um pouquinho de evolução, se nós nos focarmos só no bem, conectarmos só no bem, nós vamos conseguir levitar na dimensão espiritual. Às vezes eu conto essa experiência que eu tive quando eu encontrei com meu pai na dimensão espiritual, que ele estava assim levitando, e eu falei: pai, me ensina a fazer isso. Ele falou: ah, minha filha, um dia você vai aprender. Um dia você vai aprender. Então, a gente, ao desencarnar, claro que as vibrações espirituais são mais rápidas, né? O nosso estado de leveza é melhor do que aqui na Terra, porque aqui na Terra nós estamos presos pela lei da gravidade, pelo elemento material que nos envolve, né? Assim? Mas na dimensão espiritual, a gravidade, a ação da gravidade é um pouco menor, e se nós estivermos desenvolvido um pouco mais, nós poderemos levitar e até voar. Eu me lembro, quando eu li a Revista Espírita, em que Mozart dá uma comunicação a Allan Kardec pela mediunidade da Hermes Dufour, está no Revista Espírita 1858, onde ele diz que eles reconhecem quando um terráqueo vão até Júpiter, que segundo Hermes Dufour, eles estão em Júpiter, Mozart e outros espíritos mais. Quando um terráqueo vai lá visitar, que tem essa possibilidade de ir com guia espiritual e visitar outros planetas, né? Esse é na nossa galáxia, Júpiter. Os terráqueos são reconhecidos pelo pouco brilho que eles têm, pouca luminosidade, e também pela possibilidade de não levitar. Eles não levitam quase nada no nosso nível evolutivo, até porque a gente sai do corpo para ir lá, mas fica preso pelo cordão de prata, né, que é o vínculo que não pode romper, que é onde a energia vital circula do corpo perispiritual, do perispírito para a alma, né? Então fica ali ligado. De modo, meus irmãos, que
esse ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos é maravilhoso da gente ler. Kardec diz ainda que os mais evoluídos podem caminhar pelo espaço do passado e do futuro, porque o tempo não existe na dimensão espiritual. O tempo que a gente conta na Terra é um estalar de dedo lá, são, sei lá, são segundos. Então, como não tem tempo, os espíritos mais evoluídos, eles podem caminhar pelo passado e caminhar pelo futuro. A gente sabe, pelo livro da Ivone Pereira, pelos depoimentos de Camilo Castelo Branco, que o que eu ia falar? A gente sabe que pode, antes de reencarnar, observar o próprio corpo que a gente vai ter, né? Pelos estudos aprofundados da genética, a gente pode observar o corpo que a gente vai ter e também na dimensão espiritual podemos fazer uma regressão de memória. Podemos regredir em alguns erros com a ajuda dos aparelhos e dos amigos espirituais. Camilo Castelo Branco conta que a gente pode voltar em algumas encarnações e fazer uma avaliação dos erros que nós cometemos. Desculpa. E aí planejar o próximo corpo que a gente deverá utilizar, né, por uma outra existência. Porque é sempre bom lembrar que nós temos uma só vida e múltiplas existências. A pluralidade das existências é muito lindo, o prelúdio das idas e das voltas, como diz Allan Kardec. Então, outra coisa que ele fala é que os espíritos nos aconselham a sermos simples nos gostos e modestos nos desejos. Ser simples nos gostos e modesto nos desejos, para que a gente sofra menos ao deixar o corpo físico, que quanto mais coisas que a gente conquista, quanto mais coisas a gente amealha, né, mais escravizados nós ficamos a isso tudo. Então, ser simples nos gostos e modesto nos desejos é para a gente pensar o que realmente nos movimenta, né? Qual é o desejo mais profundo que a gente tem, que André Luiz chamou de desejo central? Qual é o desejo que nos move nesta vida? O que realmente nós desejamos? Muita coisa a pensar, meus irmãos, para que a gente possa, ao deixar o corpo físico aqui na Terra, que todos nós vamos deixar, não tem jeito, que nós não pertencemos à Terra, nós estamos em trânsito. Então, quais são os desejos que nos movem? Então, os espíritos dizem que os nossos desejos, o que nos move a fazer escolhas na Terra, precisam ser muito bem conhecidos. Que como funciona a nossa mente? A nossa mente tem duas funções. Uma função é consciente. Então, eu estou aqui, agora, conscientemente, falando com vocês, aí do outro lado da telinha, né? Esse desejo que eu tenho agora é maravilhoso. Eu desejo profundamente ser instrumentos do meu progresso e do progresso de todos esses que estão me ouvindo. A mente consciente, ela exige a nossa atenção. Então, se eu ficar pensando em outra coisa, eu não consigo falar o que eu preciso falar. Porque a minha mente consciente exige que eu preste atenção, é focado na atenção. Mas a minha mente subconsciente está aqui também, que é a outra função da minha mente. Essa mente subconsciente,
ela registra absolutamente tudo que está acontecendo comigo, tudo, até o que eu não estou prestando atenção. Ela registra, por exemplo, aqui ao meu redor, que tem flores, uma luz voltada aqui para iluminar melhor a nossa palestra, a câmara. O subconsciente registra absolutamente tudo. E o subconsciente não dorme. Quando nós dormimos e nós sonhamos, é o recado do subconsciente para nós mesmos. Por isso que Leon Denis classifica os nossos sonhos em 3 tipos de sonhos, que dariam outro estudo para a gente fazer, né? O sonho simples, o sonho comum, muitas vezes até um pesadelo, resultado das nossas preocupações, dos nossos medos, da nossa angústia, né? Agora estamos vivendo um tempo de pandemia, certamente muito de nós tem pesadelo, sonha com morte, sonha. Eu mesmo tive um pesadelo que eu estava adentrando no hospital e eles estavam me entubando. Eu tive isso num dos meus sonhos comuns. Aí meu consciente dizendo para mim, tá vendo do que você tem medo? Para de pensar nisso, vamos pensar em outra coisa, vamos focar, vamos estabelecer uma rotina para esses tempos de quarentena, todo mundo dentro de casa, vamos nos organizar, vamos fazer outra coisa, porque senão, se você ficar sendo gerenciado pelo seu medo, vão aparecer pesadelos horríveis. Igual a minha amiga dizendo para mim, Leila, eu sonhei que a gente estava dentro de um carro, eu e você, e seu carro fazia zigue-zague e acabou caindo no precipício. Mas aí eu me lembrei que eu contei para essa amiga que eu estava com labirintite e o carro é o corpo. Então, meu carro, claro, tinha que estar fazendo zigue-zague, porque quando você tem labirintite, você fica rodando, né? Então, meus irmãos, o sonho é um recado do seu subconsciente. Quando o sonho é repetitivo, que fica sempre repetindo a mesma coisa, é muito impressionante você se ver com outra roupagem, é um sonho que tem a ver, que Leon Denis chama de reflexivos, são sonhos reflexos de registro que tem dentro de você e que você vai lá buscar. Você faz um mergulho para dentro do seu subconsciente e busca lá essas memórias. E tem os sonhos mais maravilhosos que todos nós deveríamos treinar para sair do corpo e viajar, encontrar os amigos na dimensão espiritual, estudar com eles, fazer parte de grupos de estudos, marcar encontro com os amigos em lugares lindos na dimensão espiritual. Esse potencial nós temos. E Kardec fala sobre isso nesse ensaio teórico, que a nossa mente tem possibilidades maravilhosas quando está em estado de semi-liberdade ou em estado de liberdade, quando a gente pode se afastar do corpo, e a gente deve se afastar do corpo, porque ninguém vive sem dormir, porque quando nós não dormirmos, nós criamos um desequilíbrio muito grande para o nosso corpo, que a necessidade do sono é que enquanto a gente dorme, nós estamos recuperando a nossa saúde também física, porque o espírito pode buscar ajuda de médicos da espiritualidade e nos ajudar a recuperar o nosso próprio corpo físico. Mas a gente não faz esse treinamento. Poucos de nós entram em contato com seu guia espiritual para fazer esse treinamento de cuidar do próprio corpo. E era uma oportunidade grande nesses momentos de pandemia que a gente cuidasse um pouco mais de nós mesmos, né? Assim, então, esse ensaio teórico, que é um texto, né, acadêmico, digamos assim, que Kardec coloca a público para que a gente trace considerações sobre ele, é muito importante.
E aí nós lembramos, todas as vezes que eu faço palestra, as pessoas falam assim, Leila, você não vai cantar nada. Me lembrei que Allan Kardec fala que a grande dificuldade da nossa evolução estão nas nossas paixões, nos registros que a gente traz dentro da gente mesmo, das múltiplas existências que tivemos apegados a esse mundo transitório. Já tivemos outras existências na carne e a maioria de nós, diz André Luiz, não consegue completar o tempo pelo qual precisava estar na Terra. Nós recebemos fluido vital, segundo os espíritos, para vivermos mais de 100 anos na Terra e com qualidade de vida. Qualidade de vida quer dizer consciente, tendo uma boa memória, sabendo lidar com o próprio organismo, com as paixões mais ou menos vencidas, né? E a maioria de nós retorna antes do tempo, porque nós gastamos fluido vital com reclamações, gastamos fluido vital com raiva, com orgulho ferido, com ciúmes, com inveja. Todas essas paixões que temos dentro de nós é que precisam ser conhecidas. Por isso tem uma música do Milton Nascimento que ele fala assim: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Agora, será que a vida é que nos fez assim? Não. Nós é que fizemos isso com a vida, né? Com o nosso olhar, com as nossas paixões. E ele fala assim: preso às canções, entregue às paixões, preso às canções, entregue às paixões, que nunca tiveram fim. Vou me buscar longe deste lugar, eu, caçador de mim. Então, preso às canções, é que as nossas cantigas, né, que a gente chama de cantigas, os nossos aprendizados, a gente repete muitas vezes o mesmo aprendizado. Olha quantos séculos nós tivemos escravizando os nossos irmãos negros, achando que era uma raça inferior. E até hoje, meus irmãos, ainda temos preconceitos com relação a isso. É muito duro, é muito triste a gente perceber que esses registros que nós temos dentro de nós falam muito forte. A gente não tem tanta culpa, entre aspas, assim, mas a gente não consegue entender por que que faz determinadas coisas. A mente subconsciente, ela generaliza. A mente subconsciente, ela generaliza e padroniza, porque ela não é consciente, ela obedece ordens. A mente subconsciente é um robô. Os seus registros vêm em forma de estímulos, porque foi aprendido, você colocou esse registro lá para dentro no passado. Então, você formou o que o Dr. Jung chamou de arquétipos, os tijolinhos do nosso psiquismo. E isso é tão verdade que às vezes você fala assim, meu Deus, por que que eu falei aquilo? Eu não queria falar aquilo. Por que que eu agi assim? Por que que o que está acontecendo comigo? Por que que eu faço uma coisa que eu não quero fazer mais? Paulo de Tarso também levantou esse questionamento. Por que que eu faço o que eu não devo e o que eu devo fazer eu não faço? É um questionamento por conta desses impulsos que ainda estão dentro do nosso subconsciente e que precisam ser conhecidos. Preso às canções, entregue às paixões, que nunca tiveram fim. Vou me buscar longe deste lugar, eu, caçador de mim. Nada temer senão o correr da luta, nada fazer senão
esquecer o medo, abrir o peito de uma procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir eu, caçador de mim. Muito linda essa poesia do Milton Nascimento e que ilustra bem o que nós estamos passando. A gente não deve ter medo, não devemos agasalhar o medo de nada, porque nós já sabemos que estamos aqui em trânsito, que as lições de desapego, os espíritos pedem de todos os cantos do mundo, os espíritos vêm falando, vocês estão em trânsito, todos os dias tem gente desencarnando, todos os dias tem gente retornando à Terra. Nós estamos nesse prelúdio das idas e das voltas, e que a gente estando aqui, precisamos tomar consciência que nós pertencemos ao universo inteiro, nós não pertencemos só à Terra. A herança que o nosso Pai Celestial nos deixou foi todo o universo, que a gente nem sequer conheça. Sabe aquela história de um herdeiro que ganhou tanta coisa que não sabia a quantidade de coisas que ele tinha? Pois é, essa é a nossa história. Nós somos herdeiros de um universo imenso, de múltiplas moradas na casa do nosso Pai. E quando nós estivermos na dimensão espiritual, nós estaremos no outro nível vibracional. Então estaremos mais leve, poderemos nos transportar com a velocidade do pensamento, poderemos falar pelo pensamento, não necessitamos de linguagem. A gente poderá falar todos os idiomas, mas se nós não tivermos o amor, como disse Paulo de Tarso, nada disso nos adiantará, porque o amor é que é o alimento das nossas almas. Então, meus irmãos, vamos estudar mais, objetivar o nosso tempo. Se nós estamos dentro de casa hoje, em plena pandemia, que é um vírus, né, o reino viral, que a gente conhece muito pouco, já tivemos várias outras pandemias na Terra. Se nós ainda não conhecemos esse reino e que ele faz com que o mundo inteiro pare e se volte para casa, é porque o nosso Pai Celestial nos ama muito e Ele quer que a gente recomece a cada manhã. Então, que Jesus nos abençoe, que a gente possa recomeçar a cada manhã, recomeçar com alegria, com a certeza que Deus, nosso Pai, não quer que a gente sofra. Nenhum de nós foi criados para a dor e o sofrimento. Todos nós fomos criados para o amor e a felicidade. E recebemos esse potencial maravilhoso que é a inteligência humana. Quantas conquistas nós já somos herdeiros. Eu digo que nós somos herdeiros porque Emmanuel, ele fala isso no livro Roteiro. Eu gosto muito de repetir esse texto do Emmanuel, quando ele diz: onde estávamos nós quando os grandes gênios escreviam a história da humanidade? Quando os grandes gênios traziam todas essas conquistas para o mundo. No texto ele falava de conquistas já do passado, que é as ondas de rádio, que é o telefone, que é a lâmpada elétrica, né? Mas agora hoje, você olha o computador, o iPhone, você vê tantas conquistas que a gente hoje recebe a notícia ao vivo, a cores, todo momento dentro do nosso lar, que nós podemos falar com os nossos irmãos onde quer que eles estejam, tantas conquistas, e o que nós fizemos para merecer isto? Qual foi o passo que demos em direção a melhorar o mundo onde nós estamos vivendo? Por isso, é muito importante a gente estudar
quando Kardec coloca as 3 dimensões da nossa missão na Terra, a gente não pode esquecer que a primeira missão, que é com a gente mesmo, que nós precisamos cuidar do nosso próprio crescimento, a segunda missão, que é a nossa família, que nós precisamos crescer em grupo, porque o nosso grupo familiar faz parte do nosso processo de progresso. E terceira missão, que nós precisamos servir onde nós fomos convidados a morar, na nossa comunidade, entre os nossos irmãos. Não nascemos no Rio de Janeiro por acaso, se vocês nasceram no Rio. Eu nasci em Volta Redonda, também não foi por acaso, tenho o maior carinho pela minha cidade natal. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Jesus nesse instante, pedir a Ele que nos envolva na sua paz. E onde quer que nós estejamos, possamos ser instrumentos do seu amor e da sua vontade. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, aqui no GEB ou no nosso grupo de estudos de segunda-feira, né, que é com Denis. Nós estamos sempre estudando Leon Denis e outros estudos mais com os nossos irmãos da TV Nova Luz. Um grande abraço no Ricardo, na Yasmin, todos os grandes trabalhadores do nosso Centro Espírita Virtual.